Primeiramente, eu quero saudar, aos pais, nós pais, que a gente sempre diz, Dia dos Pais é todo dia, né? Como Dia das Mães é todo dia, e como eu digo, Dia dos Filhos também é todo dia, não é verdade? Nós temos de viver o nosso dia a dia de forma que agrade ao Senhor e que a gente sempre olhe para o futuro com uma grande possibilidade de melhorar, né? Olharmos para a nossa vida e vermos no que podemos sempre fazer melhor. Amém? Eu quero ler com você dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles está no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. É um texto bastante conhecido, um texto bastante lembrado, não é? Principalmente no que diz o contexto familiar, contexto de pai e filho. Efésios capítulo 6, a partir do primeiro verso, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Nesta primeira parte, vale a pena a gente pensar no que diz respeito aos filhos. Embora hoje seja o dia dos pais, mas se somos pais é porque temos filhos. E vale a pena a gente pensar também, nesse momento, no que diz respeito aos filhos. O que diz respeito aos filhos no contexto bíblico tem a ver com obediência. E a obediência, também no contexto bíblico, ela não pode ser vista como aquela obediência cega, do simplesmente mandar e ter de cumprir. Mas a obediência no contexto bíblico, ela precisa ser enxergada, como o próprio apóstolo nos ensina, no Senhor. Reconhecendo a paternidade e vendo a paternidade como algo vindo de Deus. A paternidade é uma autoridade que Deus nos delega, de ter uma autoridade sobre os nossos filhos. E também, voltando para o contexto bíblico, não é uma autoridade cega, de só mandar. Esta autoridade também precisa ser exercida em amor, com sabedoria, não levando o filho à ira, não levando o contexto familiar a uma briga, a uma discórdia, a uma desunião, e uma palavra mais atual, a uma desestrutura. Então, esta autoridade também precisa ser exercida no amor de Deus. Mas no contexto da obediência, a gente encontra três aspectos muito importantes: ouvir, reconhecer e fazer. Ouvir é dar ouvidos ao que está sendo ordenado ou aconselhado. Nem sempre a obediência ela é exercida por aquilo que se ordena, mas é também por aquilo que se é orientado, ensinado. Salomão vai dizer que os filhos devem dar ouvidos à instrução de seus pais. E isto é reconhecimento. E que torna os filhos sábios também. Então os filhos vão dar ouvidos, vão ouvir
um conselho. E quer saber como as pessoas odeiam conselhos? Duas maneiras que as pessoas veem conselho. Primeiro é rejeitando. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse algo bom, ninguém dava, vendia, né? Venderia. Então a ideia inicial é rejeitar conselho. Mas há uma segunda maneira de se entender o conselho. É quando as pessoas buscam conselhos que lhes caem bem. Eu vou a um, pergunto uma coisa. A pessoa diz que eu não devo fazer. Eu vou a outro, pergunto, a pessoa diz que eu não devo fazer. Eu vou a um terceiro, a pessoa diz que eu posso fazer. Que conselho bom. Era isso que eu precisava. Então, na verdade, o conselho é visto como algo que concorde comigo. Esse é um bom conselho. Mas nem sempre o conselho que o pai dá, o conselho que a mãe dá, é para concordar com o filho. É para discordar. É dizer, não, filho, isso aí, não vá por esse caminho, que esse caminho é errado. Não ande com essa pessoa, porque essa pessoa não presta. Não caminhe por essa ideia, porque isso não vai te fazer feliz. Mas lá fora, este mesmo filho ou filha encontra um amigo que diz, vai em frente. Se isso te faz feliz, vai em frente. Aí ele pensa, isso é amigo. Esse é amigo. Me aconselhou muito bem. E aí o mesmo Salomão vai dizer que nós não devemos desprezar a instrução dos nossos pais. E é interessante que quando a gente é novo, quando a gente é criança, adolescente, a gente sempre acha que os pais estão contra a gente, não nos amam, né? Meu pai não me ama, não me deixa fazer nada, não concorda com nada que eu quero. Aí a gente sempre acha que o pai é o inimigo. Amigos são aqueles lá fora que sempre concordam e que acham que o que a gente tem de fazer está certo. Aí a gente assume uma maioridade, a gente assume uma paternidade, e aí a gente começa a querer exercer na vida dos nossos filhos aquilo que a gente não deu ouvido lá atrás na vida dos nossos pais. Há um tempo atrás eu me peguei falando com a minha filha, dizendo assim, filha, meu pai sempre me dizia, e aí eu falei, caramba, estou ficando velho, já estou começando a citar meu pai, né? Já estou citando meu pai. Quando a gente começa a dizer assim, meu pai, meu avô sempre falava, é porque a gente já está num patamar acima. Não gosto muito dessa palavra, não, mas é quando a gente está, né, num degrau acima, e aí a gente começa a voltar lá atrás e dizer assim, meu pai me falava isso, minha mãe me falava isso, aí hoje eu quero falar aos meus filhos. Mas naquela época eu não dava ouvidos, eu não entendia, eu achava que estava tudo errado. Então a obediência vem por dar ouvidos. A obediência também é reconhecer a direção certa a tomar. É pegar uma direção, é pegar um conselho e entender que aquilo ali é a direção certa. Mas não é a direção que eu quero, mas é a certa. Mas não foi isso que eu me propus fazer, mas é a certa. Mas não é dessa maneira que eu gosto, mas é o certo. E entender certo e errado é às vezes uma linha muito fininha que divide o certo do errado. Às vezes é muito patente. O que é certo e o que é errado é muito visível, mas às vezes é tão difícil essa divisão, né? A gente entender o que é o certo, o que é o errado. E como hoje a gente vive num mundo muito relativista, o mundo do talvez, o mundo do não é bem assim, o mundo do não tem nada a ver, a gente vai perdendo essa capacidade pessoal de saber dividir e decidir o certo do errado. O tempo vai passando e esses princípios e esses valores que a gente aprendeu parece que vão se deteriorando.
E a gente olha para alguma coisa e diz assim, mas não é tão errado assim. E aí vem 1000 coisas na nossa cabeça. Todo mundo faz. Hoje em dia isso é comum. Hoje em dia ninguém liga para isso. E a gente vai perdendo essa capacidade de dividir bem o certo do errado e de decidir por aquilo que é certo. Mas a Bíblia não muda. A Bíblia usa uma palavra muito interessante chamada discernimento. Discernir é saber identificar o que é de fato o certo, o que é de fato o errado. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente aprende. Com aquilo que a gente aprendeu de casa, com aquilo que a gente aprendeu dos valores, dos princípios, com aquilo que a gente aprende aqui na igreja, ouvindo mensagens, estudando a palavra. Isso tem a ver com aquilo que a gente aprende com quem nos criou. Isso tem a ver com aquilo que a gente aprende na escola, os valores que são ensinados, os conhecimentos. E isso vai formando na gente essa capacidade. Só que a nossa sociedade está tão volúvel, está tão vazia de princípios e valores, que nada disso mais está sendo ensinado. Então, aquele mundo do certo e do errado parece que já não existe mais. Mas, biblicamente, é disto que nós estamos falando. De você reconhecer num conselho, numa orientação, num ensino da palavra, o certo e o errado. Dia desse estava lendo a história de Sansão. E hoje pela manhã nós estávamos fazendo uma devocional, eu e Marluz, e falou novamente o texto do anúncio do nascimento que o anjo deu para Manoá, pai de Sansão, sobre o nascimento daquela criança. Sansão foi um menino que foi criado debaixo da orientação de seus pais para servir a Deus. Ele cresceu sabendo que ele tinha uma missão e que ele deveria liderar o povo de Deus e dar início a uma libertação do povo de Deus dos filisteus. Mas quando a gente pega lá a história de Sansão, e você pode depois ler na sua casa, no livro de Juízes, a história de Sansão, toda ela, Sansão não fez absolutamente nada do que os seus pais lhe orientaram. Você percebe isso? Lhe faltou obediência, lhe faltou o reconhecimento daquilo que lhe foi ensinado, do propósito para o qual ele foi preparado, ensinado, instruído. E aí entramos na terceira questão da obediência. A primeira é dar ouvidos, depois é reconhecer, e a terceira questão é fazer. Fazer o que se reconheceu. Fazer o que se percebeu, certo e errado. Sansão não fez absolutamente nada para o que ele foi preparado. Andou com quem não devia, casou com quem não devia, praticou atos por sua própria vontade, se corrompeu, estragou a sua vida e não cumpriu o ministério para o qual foi designado. E o fim de Sansão, todos nós sabemos, teve os seus olhos arrancados, teve a sua força perdida. Sabe, olhando para o aspecto de filho, Sansão não deu ouvidos à voz dos seus pais, nem à voz de Deus. Sansão não reconheceu o ensino e o conselho de seus pais, consequentemente, não praticou o que deveria praticar. Você consegue entender agora o que é obediência?
Então, cabe a nós, filhos, porque eu também já fui filho, não tenho mais os meus pais, mas eu os tenho muito vivos nas orientações, nos conselhos e na obediência que eu pude lhes dar. O conceito de obediência bíblico é obedecer em amor, no Senhor, com reconhecimento. Essa é a minha palavra aos filhos. A você que pode ser uma criança, mas é um adolescente, é um jovem. Você que está vivendo aí todo rebeldezinho com seu papai, com a sua mamãe, põe a mão na consciência e saiba reconhecer. Reconhecer o que está sendo ensinado e o que está sendo feito por você. Algum tempo atrás eu estava tratando e atendendo um jovem e eu dizia para ele: o que o seu pai fez por você? E ele começou a enumerar: meu pai não fez nada por mim. Eu falei: é mesmo? E aí eu comecei a enumerar. Quantas vezes você comeu durante o dia? Eu comia todo dia. Seu pai fez isso. Onde você estudou? Estudei em tal lugar. Seu pai fez isso. E aí começamos a enumerar. E tentar levá-lo a compreender que o que ele tinha foi o que o pai pôde dar. Isso é reconhecimento. Então você não precisa ficar rebeldezinho com o seu pai. Basta você olhar um pouquinho para trás. E aí eu vou dizer, olha como estou ficando velho. Vou dizer como minha mãe dizia, né? Quando você for pai... Enfim, vai chegar um dia em que você também será pai ou mãe, e aí vai ficar fácil você olhar para trás e reconhecer o que papai e mamãe sempre fizeram por você. Um outro texto da palavra de Deus nos faz então pensar sobre a paternidade. Há vários textos na Bíblia que a gente poderia se valer deles para falar sobre o conceito de pai, o valor de um pai na vida de um filho, de uma filha. E um dos problemas mais sérios que a gente tem enfrentado hoje na nossa sociedade também é esta ausência. É esta ausência, que muitas vezes não é uma ausência de presença, como a gente viu aqui na peça, né? O pai estava em casa. Mas ele estava presente na vida do filho? Ele estava se mostrando presente na vida do filho? Não, ele estava completamente ausente. Então, ter um pai dentro de casa necessariamente não quer dizer presença na vida do filho. E esta ausência, isso tem trazido grandes desestruturas familiares. Isso tem trazido grandes afastamentos de relacionamento entre pais e filhos, entre filhas e mães, entre filhas e pais, enfim. Essa desestrutura tem causado grandes e sérios problemas na vida de muitas famílias, na existência e na composição de muitas famílias. Pois bem, eu quero ler com você o Salmo 103, que nós já lemos alguns versículos que está aí na nossa ordem de culto, no boletim. A partir do verso 13, Salmo 103, a partir do verso 13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo assim floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Novamente estamos falando aqui de orientação, de conselho e de obediência. Mas o texto já começa dizendo aqui no verso 13, assim como
um pai se compadece do seu filho, compadecer é padecer junto, é conviver, é muitas vezes sofrer juntos. O meu primeiro dia dos pais, Maís nasceu em junho, e o meu primeiro dia dos pais, logo em agosto, foi com Maís internada com princípio de pneumonia. Um domingo de dia dos pais, levamos ela ao hospital e lá a médica disse, ela precisa ficar internada. Então imagina, né? Que alegria, que festa! Numa enfermaria de hospital internada com a neném. E ali eu pude me compadecer. E a cena que pode descrever mais ainda esse compadecimento, né? Esse padecer junto, é porque parece que a gente fica doente junto com o filho, né? A gente quer sentir a dor do filho. E aí houve um momento em que Marluce saiu, eu fiquei sozinho com ela, e percebi que a mãozinha dela estava muito inchada, chamei a enfermeira veio e disse assim, ela perdeu o acesso, vamos novamente colocar. E ela tentava, e mais chorava, e eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu que não gosto de hospital, agora tenho que aguentar. E aí não conseguia, eu digo, para. Ela, não, tem uma solução. Eu falei, qual é? Colocar aqui assim na cabeça. Eu falei, você não vai fazer isso, não. Na minha filha, não. Mas, pai, é preciso... Há de ter outro jeito. Na cabeça, não. Chama a enfermeira, quero falar com a enfermeira. Enfermeira-chefe. Aí veio lá a enfermeira. Ô, pai... Não, a enfermeira quer colocar um acesso na cabeça. Não, mas isso é normal. Mas aqui, na minha frente, não. Eu estava sentindo aquela dor do tipo assim, se fosse na minha cabeça, eu não ia querer. Então eu não quero na cabeça da minha filha. E aí a enfermeira, muito mais experiente, com muito jeito e tal, conseguiu um novo acesso. Mas sabe o que é aquela dor, né, de padecer junto, não é? É isso. E a Bíblia diz que a gente sofre com os nossos filhos. Assim como o pai se compadece dos filhos, ou do filho, o texto vai dizer que Deus se compadece de nós. A Bíblia diz que quando Deus olhou para a humanidade, não viu um justo sequer. Quando Deus olha toda a humanidade, não vê um justo sequer. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e separados fomos da glória de Deus, da presença de Deus. E quando Deus olha toda a humanidade, não vê um justo sequer, diz o texto. Deus se compadece da humanidade e quer então nos providenciar um meio de nos justificar, de nos consertar, de transformar a nossa realidade pecaminosa numa realidade santa. E o único meio que ele encontrou foi entregar o seu próprio filho. O amor de Deus por nós foi tão intenso que não haveria outra qualquer solução a não ser aquela. Há uma ilustração interessante em que Deus tem lá todos os seus anjos reunidos. E num momento como esse, então, eles estão presenciando a crucificação de Jesus. E aí os anjos começam a questionar a Deus. Senhor, é teu filho. Senhor, olha o que eles estão fazendo. Senhor, eles estão massacrando teu filho. Eles estão humilhando. Senhor, não havia outro plano, não? O Senhor não poderia ter feito outra coisa? E Deus diz, não há outro plano.
Nunca teve outro plano. Nunca teve um plano B. O plano é esse. Quando a Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos em amor, é pegar esse grande exemplo de Deus e tentar aplicar na nossa realidade. É amar incondicionalmente. É amar de forma irrestrita. É amar por amar, sem qualquer interesse. Sem qualquer espera de troca, de volta. Embora que humanamente falando é quase que impossível, né? A gente querer amar uma pessoa e saber que ela não nos retribui, não nos agradece, não volta. Mas no coração de Deus não houve isso. Ele simplesmente amou, nos amou. Como um pai se compadece do filho, diz o texto. Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mas o que Deus espera de nós, realmente? O que Deus espera de nós é o reconhecimento. Ouvir a sua palavra, reconhecer a sua instrução, reconhecer o seu favor sobre nós, reconhecer que a sua graça foi suficiente sobre nós, reconhecer que não há outro plano a não ser Jesus. É tudo que Ele espera de nós. Para no final, o verso 18 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Obediência. Nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de obediência. Você quer que seus filhos te obedeçam? Obedeça a Deus primeiro. Você quer que os seus filhos aceitem seus conselhos? Ouça os conselhos de Deus primeiro, para depois repassá-los. Você quer que seus filhos reconheçam que a sua instrução e a sua orientação é a certa? Obtenha as instruções da palavra de Deus para poder repassá-las. A minha mãe, até para brigar com a gente, usava a Bíblia. E ela brigava e dizia assim, porque a Bíblia diz... E aí dava lá a chamadinha dela lá. É isso, até para brigar com o filho, usa a Bíblia. Tá? Até para repreender o filho, usa a Bíblia. Então busca primeiro as instruções do Senhor. Busque primeiro exatamente o que vai te servir, te orientar, para você orientar. Para você poder repassar. Aos filhos, eu diria, cabe obedecer? Sim. Mas e aos pais? Cabe saber orientar. Os filhos vão obedecer no amor do Senhor. E os pais vão orientar no amor do Senhor. Num contexto prático de vida, a gente vai encontrar muitas deficiências. Hoje o contexto familiar é muito diverso, né? Muitas famílias onde o divórcio já aconteceu, pais separados, filhos que sofrem, que têm de se dividir muitas vezes. E o divórcio tem causado muitos estragos. Famílias onde o pai já é falecido, a mãe falecida, e aí muda toda a estrutura familiar. Mas o mais importante é saber o quanto Deus nos ama. Deus nos ama muito mais que o nosso pai terreno. Deus nos ama muito mais que a nossa mamãe. O amor de Deus supera em muito a nossa capacidade de amar.
Deus fala através do seu profeta: ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de vocês. O amor de Deus vai até muito além do amor de mãe. E quando o apóstolo Paulo olha esse panorama do amor de Deus, o que ele faz por nós, o que ele faz pela humanidade, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus nos diminui. O amor de Deus nos torna quase que insuficiente. O amor de Deus nos torna quase que incapazes de amar do jeito que Ele amou. Nos constrange. Quando a gente olha a maneira como Deus agiu conosco, nos perdoando, nos salvando, transformando a nossa vida, isso deve nos incomodar. No mínimo, a gente deve pensar assim: eu queria ser assim. Eu queria amar assim. Eu quero amar assim. E quando a gente toma essa postura e a gente entende isso e a gente quer superar isso, aí nos tornamos pais melhores. Nos tornamos mães melhores. Nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos filhos melhores. Eu termino. Quer melhorar a sua casa? Não é só uma pintura que vai resolver. Não é uma troca de móveis que vai resolver. Quer melhorar a sua casa? Olhe para o amor de Deus e veja que pode estar sendo necessário ser aplicado dentro da sua casa. Olhe para o amor de um pai, o nosso pai, e talvez ele esteja sendo necessário ser aplicado dentro de casa. Mãe, olhe para o amor de Deus, porque talvez ele precise ser aplicado dentro da sua casa. Viver em amor, viver em paz, viver em harmonia, pais orientando, pais instruindo, filhos obedecendo, filhos crescendo, para lá na frente serem também filhos abençoados. É o que diz o mandamento do Senhor. Honra teu pai, honra tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. E esse prolongados, necessariamente, não tem que ser 80 anos, 90 anos, mas esse prolongado, muito bem pode ser entendido, para que os seus dias sejam felizes, tranquilos na terra. Que Deus nos abençoe como filhos. Saiba obedecer e por que você deve obedecer. Pais, mães, saibam instruir e por que você tem que instruir e como você tem que instruir. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia pais melhores, mães melhores, filhos melhores, seres humanos melhores, crentes melhores. Como isso seria muito bom. Como isso é necessário. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Você que é filho, gaste esses momentos de oração para agradecer a Deus a vida dos seus pais. Gaste esse momento para agradecer pelo que você já tem, porque foi o que os seus pais já puderam te dar. Gaste esses momentos para agradecer pelo papai, que você já não tem ele aqui. Pela mamãe, que você não a tem aqui. Mas por tudo que ele pôde, ela pôde deixar na sua vida. Para nós, pais, vamos pedir ao Senhor que faça de nós pais melhores, que desperte em nosso coração um sentimento diferente em relação aos nossos filhos.
a necessidade e a responsabilidade que nós temos de orientá-los, de aconselhá-los e de instruí-los no temor do Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai. Deus, muito obrigado, porque neste dia, especialmente, nos lembramos, ó Deus, da dedicação, da responsabilidade de nós, pais, que temos para com os nossos filhos. Te agradecemos o privilégio que o Senhor nos concedeu de termos em nossa vida a existência de um filho, de uma filha, e o quanto isso nos tornou especiais. E o quanto isso faz de nós responsáveis. E como isso nos faz necessários na vida de alguém. Saibamos reconhecer isso. Tenhamos isso como um objetivo de vida. Ser melhor na vida de alguém. Abençoando a vida dos nossos filhos. Orientando, instruindo, zelando por eles, cuidando deles, abençoando a vida deles e instruindo-os na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. E que ao sairmos daqui, ó Deus, tenhamos esta responsabilidade aguçada, repensada, em buscarmos no Senhor toda a Tua direção, em buscarmos no Senhor sabedoria, para que daqui para frente sejamos de fato, na prática, pais melhores. Assim nós oramos e nos consagramos como homens de Deus nas Tuas mãos. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você, querida mamãe. A Ana estava querendo me dar um bolo outro dia. Eu falei assim, divide com a Marluz. Eu falei, não vou dividir, não. Depois eu refleti, então eu tenho que dividir, porque se eu sou pai, é porque eu precisei dela, né? Ela é mãe. Eu tenho que dividir com ela. Não é verdade, Ana? Então já está acertado. Pode trazer o bolo, eu vou dividir com a Marluz. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Quer falar, Ana?